Lá, começar mais uma live. João Bosco já solicitou aqui. Opa, Fala, mestre. grande Pedro, tranquilo? Tranquilo? Como é que estão as Beleza, coisas? tranquilo, graças a Deus. Ajustando a imagem aqui para ficar melhor. Beleza. O pessoal tá entrando na live aí, Exatamente. mas antes de mais nada, agradecer o teu tempo aí para a gente poder bater esse papo, trocar essa ideia sobre essa área que Beleza. você entende tanto aí, que é balística. Não sei se está ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem. Como é que está o meu som para você? Tua imagem tá um pouquinho pixelada, mas o som tá chegando. Deve ser por causa da transmissão, mas a sua imagem para mim está bem clara. Perfeito. Mas o pessoal vai dando feedback aí depois, como é que tá o volume, etc. Fala um pouquinho. Só pra... Bom, pessoal, primeiramente me apresentar, né, para quem não me conhece. Meu nome é João Bosco, sou perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais. E sou professor também de várias instituições, dentre elas a própria Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, a Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, várias outras instituições. E eu dou aula há bastante tempo da parte de perícia. Tá? E também eu atuo na parte de perícia de local de morte violenta, que lida com local de homicídio, suicídio, esse tipo de coisa. E tenho uma atuação também muito forte na parte de balística. Então, eu tenho até um livro publicado na área de balística, que é o Balística Aplicada aos Locais de Crime, pela editora Millennium. A primeira edição está até esgotada, quem quiser comprar vai ter que esperar a segunda edição, porque graças a Deus vendeu muito bem. Então, a segunda edição vai estar disponível a partir do início do ano que vem. E nós vamos falar aqui sobre balística dos ferimentos, é uma área que eu gosto muito. Nós vamos falar sobre ferimento de tiro, é uma parte da balística que é bastante aplicável aí na parte das criminais, tá? E gera muita dúvida, tem muita coisa aí que as pessoas acabam tendo dúvida nessa área. Então, o nosso objetivo aqui é a gente Tá. esclarecer esses aspectos aí, tá? Aí, o que acontece? Eu vou usar também para ilustrar essa minha explanação, uma apresentação aqui que eu vou alternando as telas e vou mostrando para vocês os elementos que eu quero mostrar, certo? E aí o pessoal que tiver dúvida, vai postando as dúvidas aí, aquelas dúvidas que eu não for respondendo ao longo da explicação, aí depois, no final, a gente vai esclarecendo, para tentar responder aí o máximo de dúvidas do pessoal, beleza? Então, Tranquilo. Essa questão das dúvidas aí, eu tô com o telefone de suporte aqui, então a gente está anotando todas as dúvidas para ótimo. no final a gente poder passar pro pessoal. Primeiramente, antes de a gente começar aí com a explanação, para quem tiver interesse aí na área e não me seguir ainda, estão aí os meus canais de contato, tá? Então tem meu e-mail, peritojoãobosco@gmail.com, minha página no Facebook, Professor João Bosco, o meu perfil no Instagram, que é @professor João Bosco, e meu site, que é o www.professorjoaobosco.com. Então nesses canais eu coloco bastante conteúdo e estou à disposição de quem quiser ir para resolver dúvidas, tá certo? Muito bem, então eu vou falar sobre ferimento de tipo, que inclusive é matéria de muito concurso, né? Tanto da medicina legal quanto em outras áreas, tá certo? Da parte criminalística e por aí vai, tá? Então eu vou falar, para a gente começar a falar sobre os ferimentos de tiro, a gente antes tem que definir quais são os elementos do tiro, tá? Então nós temos os elementos primários e os elementos secundários do tiro. Os elementos primários do tiro são os projéteis de arma de fogo. É aquele elemento que foi projetado para ser propelido pelo cano da arma de fogo e atingir o alvo, né? O linguajar popular é bala, o pessoal chama de bala, mas o nome correto, técnico, corretamente, é projétil, certo? Eu até tenho aqui, vou mostrar para vocês aqui, né? Então aqui, ó, tá com um cartucho, né? Então, com um cartucho aqui, né? E aqui a gente tem o projétil, tá? Essa pontinha aqui é o projétil, que é o elemento primário do tiro, tá? Dudu, a minha imagem, primeiro que eu sou feio, né, cara? Então não dá para melhorar muito. E segundo que eu tô usando a câmera frontal, cara. Então
Vamos ver o que dá para fazer aí, tá certo? Mas vamos ver se eu consigo melhorar a imagem, tá? Muito bem. Deixa eu ver se a minha conexão aqui, talvez seja problema minha Eu acho que conexão. pode ser a conexão. Eu acho que pode ser a conexão. Deixa eu tentar resolver aqui. Eu vou tentar reconectar e ver se melhora, tá certo? Beleza, Só um já segundinho. te... Tá, Jair? Só um segundo. Beleza. Tô de volta. Opa, agora tá bem melhor. Melhorou? Tá. Agora ele te enxerga. É porque eu tô com o computador aqui também, ele estava carregando algumas imagens aqui, e aí acabou que resolveu. Acho que agora resolveu o problema da imagem, beleza? Então, melhorar a imagem agora, Pedro, tá beleza? Tá melhor, tá melhor. A imagem tá melhor, o áudio tá bom. Beleza. O pessoal ia dando feedback aí, beleza? Muito bem. Então, a gente estava falando sobre os efeitos dos tiros, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quais são os elementos do tiro. Eu falei do projétil, né? Aquela pontinha que é propelida junto à arma. Eu mostrei a imagem, talvez o pessoal não tenha visto direito. Agora eu vou mostrar aqui, fica melhor. Então, tá aqui, ó. A gente tem a munição, né? Tá? E o projétil, esse aqui é o estojo, que é o corpo, e essa pontinha aqui é o projétil, é esse aí que passa pelo cano da arma de fogo e atinge o alvo. Então esse é o elemento primário. E os elementos secundários do tiro são tudo aquilo que sai da boca do cano da arma de fogo que não seja o projétil. Então tudo aquilo que é propelido pelo cano da arma de fogo que não é o projétil, a gente vai chamar de elemento secundário. Quais são? Primeiro, se a arma é de fogo, vai sair fogo. Então, fogo e gases superaquecidos, né? Os gases da combustão que vão impulsionar o projétil para frente. Segundo, se tem fumaça, se tem fogo, tem fumaça. Então a gente vai ver fumaça sair da boca do cano da arma de fogo, principalmente por causa da espoleta. E o terceiro elemento secundário é a pólvora. São os grãos de pólvora incombusta e parcialmente combusta, porque nem toda a pólvora queima no cano, no interior do cano. Então pode acontecer de alguma parte dessa pólvora que compunha a carga de projeção do cartucho ser expelida junto com o projétil em alta velocidade. Tá? Então a gente precisa entender então, que os elementos primários, ou seja, os projéteis, vão produzir os efeitos primários. E os elementos secundários vão produzir os efeitos secundários. Tá? Os efeitos primários, 3, são... deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagem que fica bem fácil de ver aí os elementos primários e secundários do tiro. Tá? Então, aqui a gente tem o projétil de arma de fogo. Tá? Isso aqui é o projétil. Tem a chama e os gases superaquecidos. Tem a fumaça. E tem os grãos de pólvora incombusta e parcialmente combusta. Vocês podem ver aí, ó, que saem os grãozinhos aí de pólvora incombusta e parcialmente combusta. E aqui está o mesmo desenho, só que a mesma imagem, só que no desenho esquemático do professor Heraldo Rabelo, que é uma grande referência que a gente tem na balística, certo? Então, entendidos os efeitos, os elementos do tiro, vamos passar para os efeitos, tá? Os elementos primários vão produzir os efeitos primários. Ou seja, vão ser aqueles efeitos que vão ser produzidos só pelo projétil, tá? São eles: a orla de enxugo, ou orla de Chavigny, ou, na medicina legal chama, o pessoal costuma dar nome, né, dos estudiosos para aqueles elementos, então, a orla de enxugo ou orla de Chavigny, a orla de escoriação ou orla de contusão ou sinal de Fish e a auréola equimótica. São os 3 efeitos primários. Vai anotando aí para depois vocês fazerem esquema, até para vocês estudarem e poderem revisar, beleza? Então, beleza. A orla de enxugo. O que é a orla de enxugo? O que acontece? Quando o projétil passa pelo cano da arma de fogo, ele passa bastante justo. Né? A gente tem, quando a gente fala dessas armas de fogo, a gente está falando das armas de fogo que a gente chama de cano de alma raiada, ou seja, as pistolas e revólveres em geral. Tá? No caso das espingardas vai ser um pouquinho diferente, mas nós vamos tratar aqui principalmente de revólver e pistola. São as armas mais comuns. Então, quando o projétil passa pela boca do cano da arma de fogo, passa pelo cano da arma de fogo, ele passa muito justo, porque o diâmetro do projétil é ligeiramente superior ao diâmetro do cano. Então, se você pegar um projétil e tentar enfiar ele no cano com a mão, você não vai conseguir. Ele só vai passar por causa da elevada pressão do tiro. Tá? Então, isso aí faz com que o projétil passe apertado nas paredes do cano. E com isso, ele vai levando consigo todas aquelas sujeiras que estão no cano da arma de fogo. Sujeiras produzidas pela fuligem do tiro anterior, por graxa de lubrificação, por óleo de lubrificação da arma, ou seja, qualquer sujidade que estivesse no interior do cano da arma de fogo.
E aí, quando ele atinge a pele, ele vai entrar na pele, e aí essa sujidade que está no corpo do projétil vai ser transferida para a pele. Então, o projétil vai fazer o orifício. Imagina o seguinte, aqui está a pele, o projétil vai entrar aqui, ó, apertado na pele, né? Porque ele vai entrar rasgando a pele, né? Então, aquela sujidade que está no corpo do projétil vai ser transferida para o entorno do ferimento. E aí vai gerar uma pequena borda enegrecida no entorno do ferimento de entrada. Isso aí é chamada orla de enxugo. É um elemento muito importante, porque isso aí vai estar presente na entrada do tiro e não na saída. Porque na hora que o projétil sair, ele não vai ter contato com a pele. Porque imagina só, a pele está aqui, o projétil está saindo. Ele vai empurrar a pele para fora e não vai ter contato com o lado externo da pele. Portanto, essa orla de enxugo é um elemento exclusivo do ferimento de entrada. É extremamente importante a gente definir qual é a entrada e qual é a saída de tiro. Mesmo porque, imagina só, você está com a pessoa com um tiro no peito, com um orifício de tiro no peito e outro nas costas. Se a entrada for no peito e a saída nas costas, a gente tem uma dinâmica. Se a entrada for nas costas e a saída no peito, a gente tem uma outra dinâmica. Então é importante a gente diferenciar a entrada da saída. Então, a orla de enxugo é um efeito primário decorrente dessa transferência de material do projétil para o orifício. Uma coisa que as pessoas muitas vezes se confundem é achar que essa orla de enxugo é uma queimadura, quando na verdade ela não é. Não é uma ação térmica, é uma ação mecânica. O projétil está quente? Tá. O projétil está muito quente, principalmente por causa do atrito que ele tem com a parede do cano da arma de fogo. Só que o contato que ele tem com a pele é muito pequeno, é muito rápido para produzir uma queimadura. Então, não chega a queimar o orifício de entrada, certo? Então, essa é a orla de enxugo. Eu vou mostrar para vocês aqui um orifício de tiro com orla de enxugo. Vamos ver se você conseguir identificar isso. Então, conseguiu ver a imagem aí? Perfeitamente. O orifício de tiro, né? E olha só, repare como é que está escurecida essa região aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, como é que essa região está mais escurecida, enegrecida? Isso aí é a orla de enxugo. É essa transferência de material do projétil para a pele, tá? No orifício de entrada de tiro. O que pode acontecer? Pode acontecer, por exemplo, da vítima não ter esse orifício, essa orla de enxugo no orifício de entrada. Quais são as circunstâncias em que a vítima não tem essa orla de enxugo no orifício de entrada? Por exemplo, se aquele projétil ele tem algum impacto anterior que vai tirar a estabilidade daquele projétil. Então, o que vai acontecer? Deixa eu pegar o cartucho só para exemplificar aqui. Então, vamos pegar aqui o projétil, né? Esse é só o projétil. O projétil ele tem estabilidade, ele atinge e aí produz a orla de enxugo. Se ele tem um impacto anterior, ele vai começar a girar. Vai começar a girar e pode bater de lado. Batendo de lado, ele não vai ter aquele contato prolongado da área lateral produzindo a orla de enxugo. Tá? Outra circunstância em que a gente não tem a orla de enxugo. Pode acontecer de se utilizar uma arma de fogo com cano de alma lisa. Essas armas de fogo com cano de alma lisa, o cartucho, ao invés de ter um projétil, ela tem vários projéteis com formato redondo. Portanto, com uma área lateral pequena e não tem aquele contato com a parede do cano da arma de fogo, porque o projétil tem diâmetro muito menor do que a parede do cano da arma de fogo. E aí não vai ter como resultado essa orla de enxugo. Uma terceira possibilidade, pode acontecer da pessoa estar usando uma peça de roupa. Por exemplo, o tiro pode atingir primeiro a camisa, aí atravessa a camisa e depois entra na pele. Onde vai ficar essa orla de enxugo? Vai ficar na pele da pessoa? Como o projétil vai atingir o tecido primeiro, pode acontecer dessa orla de enxugo ficar no tecido. Olha só essa imagem aqui, que bacana, mostrando a orla de enxugo na camisa. Estão vendo aí, ó? Esse enegrecimento aqui, ó, é a orla de enxugo produzida por um ferimento de entrada na camisa da vítima. Tá? E a quarta possibilidade é caso não haja sujidade suficiente para gerar a orla de enxugo. Pode acontecer, principalmente no caso desses projéteis aqui, que tem esse recobrimento de cobre, de não ter muita sujidade do tiro anterior, não ter graxa de lubrificação do projétil, e aí não vai gerar a orla de enxugo. Entendido, pessoal? Então tá, esse é o primeiro efeito primário. O segundo efeito primário vai ser a orla de contusão. O que é a orla de contusão? A orla de contusão é resultante da ação mecânica
do projétil. É o projétil esmagando o tecido naquele ponto em que ele está entrando. Então, o projétil entra esmagando o tecido naquele ponto. E aí ele vai produzir uma lesão que a gente vai chamar de pérfuro contuso. E aí a gente vai ter o seguinte, a epiderme, que é a camada superficial da pele, vai ser rompida, e a derme também. Só que a epiderme é mais elástica do que a derme, então ela vai abrir mais e vai expor a epiderme, gerando uma escoriação. Por isso que ela tem outro nome também de orla de escoriação. Então são dois nomes que a medicina legal emprega. Orla de contusão ou orla de escoriação. Ou ainda o epônimo, que é chamado de sinal de Fish. Tudo significa a mesma coisa. Então é a contusão do tiro propriamente dita, certo? Eu vou mostrar para vocês na imagem aqui essa orla de contusão. Reparem aqui, ó. Estão conseguindo ver aqui, ó? É essa parte aqui, ó. Bem definida aqui do orifício do tiro, tá? Nesse outro caso aqui, ó, a gente vê essa parte um pouco mais esbranquiçada, que é justamente a derme, tá? Então essa aqui é a orla, esse orifício do tiro propriamente dito, tá? É também efeito primário do tiro, porque é produzido pelo projétil. Se o projétil tiver um impacto anterior e perder estabilidade, a gente vai ter a orla de contusão? Sim ou não? Vai. Também vai ter a orla de contusão. Por quê? Lembre-se que a orla de contusão é resultado da ação mecânica direta do projétil. Então, independente da forma que o projétil bater, a gente vai observar essa orla de contusão. E na saída, a gente vai observar? Na saída é bem menos usual. O que pode acontecer na saída é se a vítima tiver com o corpo apoiado em uma superfície, como por exemplo o chão, o projétil ao sair ele vai esmagar a pele contra o chão, produzindo uma escoriação, que tem até um nome específico que a gente chama de sinal de Romanese. A gente vai ver isso aí mais para frente, que é uma escoriação adjacente ao ferimento de saída, tá? Mas a orla de contusão vai ser eminentemente na entrada, certo, pessoal? Muito bem. O terceiro efeito primário do tiro é o que a gente chama de auréola equimótica. O que é a auréola equimótica? Quando o projétil entra, o que ele vai fazer? Vamos pegar aqui minha camisa aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu melhorar aqui assim. Peraí. Tá aqui minha camisa aqui, né? Então o projétil vai entrar, ele vai empurrar a pele, né? Ele vai empurrar a pele e aí esse tecido vai se distender, tá? Então o tecido no entorno do orifício de entrada vai se distender e essa distensão dos tecidos vai provocar a ruptura de pequenos vasos sanguíneos capilares, produzindo uma equimose no entorno do ferimento de entrada. A equimose é aquele vermelhidão que depois fica roxo, azul, verde, amarelo e branco, desaparece, né? Que a gente, quando a gente tem uma pancada, uma coisa assim, a gente vai observar essa equimose. Isso aí vai ocorrer no entorno do orifício de entrada por causa da distensão dos tecidos. E uma coisa importante, o Genival Veloso França, o autor de Medicina Legal, ele fala que a equimose é reação vital. Então, isso significa que a auréola equimótica só vai acontecer se a pessoa estiver viva, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a auréola equimótica. Observe aqui, ó. Olha só essa vermelhidão aqui, ó. Tá vendo? Reparem que não é no orifício do tiro. O orifício do tiro está aqui, ó. Tá? A auréola equimótica, ela está aqui, ó. No entorno, na pele, no entorno do orifício. E não no orifício do tiro propriamente dito. Certo? Então, esses são os efeitos primários do tiro. Tá? Já vou responder uma pergunta interessante, né? A Amanda Fernandes está perguntando aqui se tem diferença entre tiro e disparo. Pedro, anota para mim essa pergunta, que ela é bem interessante. Eu até falo sobre o meu livro, tá? No final, eu vou responder para a gente não interromper esse conteúdo que nós estamos passando aqui agora. Tá bom, Amanda? Então, o que acontece? A gente fala dos efeitos primários do tiro que são produzidos pelo projétil. Ou seja, basta que o projétil atinja essa região para que a gente tenha esse efeito produzido, independentemente da distância. Porque se o projétil atingiu, a gente pode ter esse efeito sendo produzido. Tá? Agora nós vamos falar dos efeitos secundários do tiro, que são produzidos pelos elementos secundários do tiro. Relembrando quais são os elementos secundários. O fogo e os gases superaquecidos que saem da boca quando arma do fogo, a fumaça e a fuligem e pólvora incombusta e parcialmente combusta. Tá? Então, cada um desses elementos vai produzir um tipo de efeito secundário. O primeiro efeito secundário a gente chama de zona de chamuscamento, também chamada de zona de chama ou ainda de zona de queimadura. Por quê? Porque é uma queimadura
propriamente dita, produzida pelo fogo e pelos gases superaquecidos que saem da boca do cano da arma de fogo. Então é uma ação térmica mesmo, é uma queimadura mesmo. Tá? Você vai ver aquele tecido no entorno do orifício de entrada bastante agredido, bastante queimado. Tá? Eu tenho aqui uma imagem aqui sensacional de a zona de chamuscamento. Estão vendo aí? Ó? Esse é o chamuscamento. Olha aqui, ó. Como é que está bem queimado aqui. Ó. Vou até ampliar um pouquinho e observe que até os cílios da vítima estão queimados. Tá? É uma ação térmica. Pode acontecer, inclusive, da vítima estar usando uma camisa, por exemplo, né, uma veste, né, nessa região que o tiro atingir. E aí, essa zona de chamuscamento, ela pode atingir essa camisa. Por exemplo, se for uma camisa de tecido sintético, a gente vai ver aquele aspecto de plástico queimado, que é característico do tecido sintético queimado. Tá certo? Vamos ver aqui mais um caso, aqui, ó, mais uma foto exemplificando isso aí. Olha essa vítima aqui, ó. A gente vê esse orifício aqui, né? Essa queimadura aqui. Ampliando, a gente vê a queimadura aqui no entorno do orifício. Ah, professor, mas está diferente do outro. Está diferente do outro. O outro parece que está mais queimado. Parece que está mais queimado. Por que esse aqui não parece tão queimado quanto o outro? Simples. Porque a vítima estava usando uma camisa. Então, a camisa reteve uma parte dessa ação térmica. Repare o aspecto de plástico queimado. Você vê a retração do tecido, porque é um tecido sintético. Então, você vê que ó, o tecido ele foi bastante chamuscado, realmente. Tá? Então, isso aí é um elemento característico da zona de chamuscamento. Por isso que é importante o perito examinar não só os ferimentos da vítima, como também as roupas. Tá? O perito tem que estar atento às roupas da vítima também. Certo? O segundo efeito secundário é a zona de chama ou chamuscamento. Desculpa, a zona de esfumaçamento. Tá? A primeira é a zona de chama ou chamuscamento, a segunda é a zona de esfumaçamento, que é a deposição de fuligem decorrente do tiro. Então, quando a gente, por exemplo, vê uma fogueira, uma coisa assim, uma cozinha, né? Você olha para o teto, daquela coisa meio esfumaçada. Aquilo é deposição de fuligem. O esfumaçamento vai ser a mesma coisa por causa da fumaça que é impulsionada em alta velocidade pela boca. E aí vai produzir uma zona enegrecida e esfumaçada no entorno do ferimento de entrada, como essa que a gente está vendo aqui, ó. Observem aqui, ó, olha esse esfumaçamento. Olha a coloração, tá? Olha só a coloração, como é que é bem acinzentada, que é a característica do chamuscamento, do esfumaçamento. E repare nessa foto também que a gente tem uma região aqui ó, que está lesionada. Estão vendo aqui, ó? Está meio lesionada aqui. O que é isso? Nós já vimos. Isso aí é o chamuscamento. Ué, então a gente pode ter o esfumaçamento e o chamuscamento no mesmo ferimento? Pode, não tem nada que impeça. Desde que a fumaça e a chama atinjam aquele ferimento, a gente vai ter os dois efeitos combinados. Não tem problema nenhum. Tá certo? Então esse aí é mais um efeito secundário do tiro. O terceiro efeito secundário do tiro é o que a gente chama... antes, lembrando, se comentar aqui, é bom ter muitas imagens aqui. Aqui aquela mesma vítima daquele caso, que tinha aquela lesão aqui, ela tem mais uma lesão aqui, observem aqui. E aqui está a camisa da vítima. O que a gente consegue notar na camisa da vítima? Olha aqui, ó, o esfumaçamento na camisa da vítima. Estão notando aí, ó? Então, novamente, a importância do perito prestar atenção nas vestes da vítima, examinar as vestes da vítima também, certo? O que mais que a gente tem de efeito secundário? Nós temos a zona de tatuagem. O que é a zona de tatuagem? A zona de tatuagem é a penetração de pequenos grãos de pólvora incombusta e parcialmente combusta na pele. Aqueles grãos são impulsionados em alta velocidade, atingem a pele e chegam a entrar na pele. Ó, meu grande amigo perito Kleber Muller, lá do Rio Grande do Sul, seja bem-vindo aí. Então tá aqui, ó. A gente vê aqui, por exemplo, essa minha tatuagem. O que é a minha tatuagem? É um pigmento de tinta que foi inserido na pele. A zona de tatuagem é a mesma coisa. Aquele grão ele vai ficar inserido na pele. Inclusive, se a pessoa sobreviver, vai ficar marcado como se fosse uma tatuagem, tá? Então tá aqui uma vítima com a zona de tatuagem bastante evidente. Estão vendo aí, ó? Olha aí, ó. A zona de tatuagem bem evidente aí, tá? Mais um caso aqui, a zona de tatuagem. Observe o seguinte, esse aqui tem zona de tatuagem. Esse aqui, estão vendo aqui, ó? Esse aqui a gente vê esses micropontos. Eu só estou aproximando bem aqui para vocês verem os micropontos aí no entorno do ferimento de entrada.
Mais um caso aqui, uma zona de tatuagem, dessa vez um pouco mais esparsa, né? Então a gente nota aí essa zona de tatuagem mais esparsa. A gente consegue perceber esses micropontos, tá? Grande Guilherme, grande abraço. E aqui, mais uma zona de tatuagem, e que a gente consegue até ver alguns grãos de pólvora aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Dá para notar alguns grãos de pólvora. Aqui também, ó. Essa aqui tá linda, cara. Olha só. Os grãos de pólvora aí, ó, na zona de tatuagem, tá? Então a gente vai ver isso aí também é produzido pelos grãos de pólvora. Esse aqui a gente vê que o grão, ele estava queimando, atingiu uma parte, a parte que ficou exposta chegou a queimar e virou essa cinza aí. E aí acabou marcando a pele. Então essa aí é a zona de tatuagem. Se aquela pessoa está usando uma camisa, um tecido, se aquela região está coberta por uma veste, o que vai acontecer? Essa zona de tatuagem vai ficar naquela veste, tá certo? Então, aqui nessa imagem aqui a gente vê também a zona de tatuagem. Observem aqui, ó, os grãozinhos de pólvora. Esses pontinhos pretos aí são os grãos de pólvora. Olhe como que é tênue isso aí, tá? Repare como é que é bem tênue isso aí. Então o perito tem que ficar atento no local de crime para não passar batido. Ele tem que observar as vestes da vítima até antes de pintar para ver se encontra esses elementos, certo? Muito bem. Então, com isso, a gente já consegue caracterizar os ferimentos de entrada e diferenciar os ferimentos de entrada dos ferimentos de saída. Quais são as características dos ferimentos de entrada? Anota aí. Primeiro, o ferimento de entrada, ele tem como característica as bordas regulares. O que é borda regular? É a borda com formato arredondado, se o formato redondo, se o projétil tiver incidência perpendicular, e o formato ovalado, se ele tiver incidência oblíqua, ou seja, em ângulo, certo? Então, com isso, a gente vai ter o orifício regular. Sempre, não necessariamente. Pode acontecer desse orifício ser irregular quando, por exemplo, o projétil atinge alguma estrutura, sai girando e bate de lado. Aí a gente vai ter aquela borda com formato irregular. Ou então em outra circunstância, que é caso seja empregada uma arma de fogo com cano de alma lisa, que vão ser vários projéteis, e aí vão produzir uma zona mais irregular, uma orifício de entrada mais irregular. Segunda característica, grande Alfredo aí, ó, aprovação dela, seja bem-vindo. Então o que acontece? A gente vai ter um ferimento, quando o projétil passa, vamos de cima para baixo, né? Quando a gente estivesse entrando aqui, né? Ele vai empurrar os tecidos para dentro. Então a borda do ferimento vai ficar invertida, ou seja, para dentro, certo? E aí com isso a gente vai ter essa característica combinada com a borda regular, orifício de entrada. Segunda característica importante, presença de orla de enxugo. Se tem orla de enxugo, é ferimento de entrada. Ponto. A gente não vai ter orla de enxugo em ferimento de saída. Tá? E terceira característica importante, presença de efeito secundário. Se tem efeito secundário, é ferimento de entrada. Não tem como a gente ter efeito secundário no ferimento de saída. Por quê? Esses elementos, a chama, a fumaça e os grãos de pólvora, para ter na saída, teria que entrar por dentro do corpo da pessoa, sair e voltar e pegar na pessoa. Gente, no mundo não tem uma arma assim, não. Pode ser em outro planeta, aqui não tem, não. Beleza? Então, os ferimentos de saída não vai apresentar esses elementos, tá? E os ferimentos de saída? Quais são as características dos ferimentos de saída? Primeiro, borda irregular. Por quê? Aquele ferimento de saída, ele vai ser produzido com o projétil empurrando a pele de dentro para fora. Então, ele vai produzir como se fosse uma explosão. Então, ele vai empurrar a pele para fora. Aqueles tecidos que o projétil empurra vão empurrar a pele de dentro para fora e ela vai se romper de maneira irregular. E a borda, por isso, também vai ficar evertida, ou seja, voltada para fora. Tá certo? O que mais? Ausência de orla de enxugo. A gente não vai ter orla de enxugo em ferimento de saída. E ausência de efeitos secundários, a gente não vai ter efeitos secundários no ferimento de saída. Entendido isso aí? Se vocês entenderam, vocês vão conseguir dizer as características desses ferimentos. Eu vou mostrar para vocês, vocês me falam se é entrada ou saída, certo? Então, vou mostrar para vocês aqui. Então, olha lá. Esses aqui, ferimento de entrada ou saída? Observa bem aí. O que a gente nota aí? É a característica do ferimento. Borda regular ou irregular? Evertida ou invertida? Né? A gente nota aí que esse ferimento aí é ferimento de entrada, tá?
borda regular, invertida. E tem uma dica aí que de cara a gente já sabe que é ferimento de entrada, que é a presença de orla de enxugo. Beleza? Esse outro ferimento aí, entrada ou saída? Notem, não estou vendo orla de enxugo. Realmente não estou vendo orla de enxugo aí não. Só que tem um elemento aí que é indicativo, que é ferimento de entrada. Qual que é? A zona de tatuagem. Zona de tatuagem é efeito secundário. Se é efeito secundário, é ferimento de entrada. Esse outro ferimento aí vai ser o quê? Vou aproximar para vocês verem melhor aqui, tá? O que vai ser esse ferimento aqui? Esse ferimento aqui tá esquisito, né? Reparem bem. Notem aqui, ó, o mouse está mostrando aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, essa escoriação aqui, ó. Estão vendo essa escoriação? Reparem que o formato dele é irregular, ele tem um formato de fenda, tá certo? Esse ferimento aí, na verdade, ele foi uma pegadinha para vocês. Esse é um ferimento que a gente chama de quase saída, ou seja, é um ferimento em que o projétil ia sair, só que como o corpo estava apoiado em alguma superfície, o projétil não conseguiu sair, produziu a ruptura da pele e produziu uma escoriação no ferimento adjacente a essa tentativa de saída do projétil. Isso é aquilo que a gente chama de sinal de Romanese, que é aquele elemento indicativo de que o corpo da vítima estava apoiado em alguma superfície, tá certo? Então notem aí de novo o sinal de Romanese, que essa aqui é a redação correta de Romanese, tá? A gente nota bem nitidamente essa escoriação. Esse brilhante aí, João, é o projétil ou não? Ali dentro, aquela imagem que a gente vê ali dentro, aquele negócio brilhante ali é o projétil. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é o projétil, né? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o projétil que não chegou a sair. Por quê? Porque a superfície que o corpo estava apoiado impediu que o projétil saísse. Repare que isso é uma coisa extremamente importante, porque pode denotar, por exemplo, uma execução, né? Se a vítima for executada, a gente vai ver que isso aí pode ser observado, isso aí é muito comum de observar isso em execução. A vítima já caída no piso, o autor efetuou vários tiros com ela já caída, tá certo? Vamos ver mais um aqui. Esse aqui, entrada ou saída? Primeiro de entrada ou saída? Observem, bordas irregulares. Bordas irregulares vai ser um ferimento de saída. Conseguiram notar que o ferimento de saída, a borda dele é bem mais irregular e o formato dele, né, é mais estrelado, e a gente não tem a orla de enxugo de maneira alguma, e mesmo a orla de contusão a gente também não observa. Então isso é a característica do ferimento de saída. Mais um aqui para vocês. Observem aqui as características desse ferimento. Entrada ou saída. Entrada ou saída. Deixa eu ampliar para vocês verem melhor. Então a gente nota o quê? Bordas irregulares e evertidas, né? Isso indica então que isso aqui para a gente é ferimento de saída. Entrada de tiro. Entrada? Eu adoro isso. Essa foi pegadinha, hein? Que professor arregaçado, ele acabou de me explicar. Eu estava entendendo tudinho. Aí ele agora fala que é tudo o contrário, pô, parecendo Raul Seixas. Falando como é que o Raul Seixas falava. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes, né? Bom, o negócio é o seguinte. Esse aqui é o ferimento de entrada, tá? Eu vou explicar para vocês. Vou não, Marina, vou passar vergonha não. eu vou explicar para vocês por que esse aí é o ferimento de entrada. Mas antes, eu quero relembrar um conceitozinho que eu mostrei para vocês. Eu vou mostrar essa imagem aqui de novo para vocês. Olha aqui, lembra dessa imagem que eu mostrei logo no começo? Aqui a gente mostra a dispersão dos elementos secundários do tiro. E a gente consegue perceber que à medida que a gente vai afastando da boca do contato de fogo, a gente vai perdendo a atuação desses elementos. Eles vão perdendo energia antes do projétil e não alcançam determinadas regiões, tá? Então, isso mostra para a gente que, dependendo da distância que o alvo está da boca do cano d'arma de fogo, a gente vai ter efeitos diferentes decorrentes dos elementos secundários. Tá? Então, com isso, a gente vai falar das distâncias do tiro, determinação. Alguns autores, tem vários autores na literatura, cada um usava, né, antigamente, uma nomenclatura para distância de tiro. Então, alguns autores falavam que a distância de tiro era tiro encostado, tiro a curtíssima distância, tiro a curta distância, tiro a média distância e tiro a distância. Outros eram mais simples, colocavam tiro a curta distância,
tira encostado e tira distância. Na verdade, tira encostado, tira curta distância, tira distância. Outros colocavam tira encostado, tira queima-roupa, tira curta distância, tira média distância, tira longa distância. Então, cada um tinha uma nomenclatura. Quando foi no ano de 2000, no segundo Seminário Nacional de Balística Forense João Pessoa, a Associação Brasileira de Criminalística sugeriu a gente uniformizar essa nomenclatura. Então, a gente passou a adotar apenas 3 distâncias para tiro, que são os tiros encostados, os tiros a curta distância e os tiros à distância. E é importante o perito entender as características de cada um desses tiros. Tá? Primeiro tipo de tiro, primeira distância de tiro é aquela em que a arma está encostada no alvo. Tá? Aquela arma tem contato, a boca do cano tem contato com o alvo. Nesse caso, a gente vai ter 2 possibilidades. Uma dessas possibilidades é, por exemplo, aqui nesse exemplo que eu estou dando, se a pessoa dá um tiro, por exemplo, na cabeça, ou seja, uma região em que eu tenho uma placa óssea plana logo debaixo da região do tiro, ou seja, eu tenho um material duro. Isso acontece na cabeça e isso acontece também no osso do externo, que é uma placa óssea bem próxima aí da pele. Tá? Nesse caso, o que vai acontecer? O projétil vai conseguir penetrar a pele e vai conseguir furar o osso. E aqueles elementos secundários, principalmente os gases, eles vão conseguir entrar na pele, porque a boca do cano vai ficar vedada pela pele, que é flexível. Só que a maioria dos gases não vão conseguir acompanhar o projétil, porque a placa óssea é rígida. Imagina o seguinte, você tem uma placa com um orifício só e você sopra. Esse orifício, uma grande quantidade desse ar não vai passar. Tá? Então, isso aí vai formar uma câmara. Esses gases vão ficar aprisionados, né, entre a pele e o osso, provocando uma explosão. Tá? Essa explosão vai fazer com que essa pele ela tenha um formato, né? Esse orifício produzido por essa explosão tem um formato irregular com as bordas evertidas, que é exatamente aquilo que a gente observou. Só que como é que eu sei que aquilo vai entrar? Porque a gente observando a placa óssea, o osso, a gente vê que o orifício está regular. Se fosse um orifício de saída, a fragmentação da placa óssea estaria com formato irregular. Então vamos ver de novo lá a imagem. Eu vou mostrar para vocês a formação da câmara. Tá? E mais um desenho do professor Heraldo Rabelo. Então a gente nota aqui, ó, a formação da câmara. A gente vê o osso aqui e vê a pele. Então os gases literalmente inflam a pele e provocam aquela ruptura. Tá? E aqui está aquele orifício de tiro. Então o que a gente nota aqui? Repare, a gente nota as bordas irregulares em forma de estrela, tá? E a gente nota a placa óssea com orifício regular. Repare aí, ó. Um orifício regular na placa óssea. Então, isso aí é característica de tiro encostado. E essa característica ela tem um nome, que a gente chama de câmara de mina de Hoffman, tá? Orifício de câmara de mina de Hoffman. Esse nome está aqui em vermelho. Ou então orifício de boca de mina, certo? Anote isso aí, porque isso é questão de prova. Isso é questão de prova, tá? Uma outra característica que a gente tem no tiro encostado quando ocorre a câmara de mina de Hoffman, pode acontecer também o esfumaçamento da placa óssea. Lembra que os gases vão ficar aprisionados entre o osso e a pele. Lembram disso? Essa fumaça aprisionada entre o osso e a pele pode produzir um esfumaçamento na placa óssea, que a gente vai chamar de sinal de Benassi. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui o sinal de Benassi. Observem aqui, olha, esse aqui tá lindo. Esse aqui é do site do Malthus, olha só. Depois vocês entram no site do Malthus. O Malthus é um médico legista lá do Distrito Federal, excelente, tá? Olha aqui, ó, esse enegrecimento, esse esfumaçamento da placa óssea. Isso aqui é o sinal de Benassi, que é um elemento também indicativo de tiro encostado, tá? Muito bem. E se eu não tenho o osso adjacente no ferimento? João, rapidinho, só aproveitando que, para depois fazer essa pergunta, talvez fique complicado, já que você está mostrando o exemplo, a questão desse tipo de ferimento. A orla de enxugo, então, ela não aparece? Não aparece. O que então, acontece? Ele não conta como característica, digamos assim. A gente não vai ver orla de enxugo por quê?
Quando o projétil passa, ele até deixa a orla de enxugo. Só que como vai haver explosão, aquela pele vai se fragmentar e a gente não vai ver a orla de enxugo. Entendeu? Então, repare que o sinal de Benassi ele não tem nada a ver com a orla de enxugo. Tá? A orla de enxugo seria na pele, mas como a gente não vai ter mais, aquela pele vai se romper, vai se fragmentar, então a gente não vai ter a orla de enxugo. Tá certo? Esse perfil aqui é MPNAU, sei lá, que é a amiga sua que falou que você não passa vergonha. É nossa aluna, vai ser sua aluna, cara. Janeiro. Ela fez uma pergunta aqui, daqui a pouco eu vou responder, né? Eu tô com ela aqui, depois a pergunta eu te passo. Opa. Daqui a pouco eu vou responder essa pergunta, tá certo? Muito bem. Então, essa é a primeira possibilidade do tiro encostado, ou seja, a gente tem uma placa óssea adjacente à região do ferimento. A segunda possibilidade é quando a gente não tem essa placa óssea, né? Ou seja, a gente não vai ter aquele aprisionamento dos gases entre a pele e o osso, porque a gente não tem o osso. Por exemplo, um tiro no peito, ou então, por exemplo, um tiro aqui que a gente tem um conduto auditivo logo aqui do lado. Então, os gases conseguem entrar pelo conduto auditivo, ou seja, em qualquer região que os gases consigam penetrar no corpo sem provocar câmara de mina. Nesse caso, a gente vai ter um outro efeito que a gente chama de sinal de Pupp-Vergartner. O nome é esquisito, mas é isso aqui, ó. A redação dele é essa aqui, ó. Sinal de Pupp-Vergartner, tá? É o epônimo dessa característica. Que é o quê? Que é uma queimadura, tá vendo aqui, ó, uma queimadura, um estampamento da boca do cano no orifício de entrada. Aquela característica da boca do cano vai ficar marcada ali. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Nesse caso aí. Então, o que acontece? Eu tenho aqui uma arma de fogo, beleza? Então, aqui, ó. Aqui está a boca do cano da arma de fogo, tá? Observe que tem essa pontinha aqui, ó. Que nada mais é do que essa peça daqui, ó. Essa peça tem um nome simples, né? Que é fácil de guardar, que é guia longa da mola recuperadora do ferrolho, certo? Que é essa peça aqui, o nome simplesinho, né? Guia longa da mola recuperadora do ferrolho, tá? Que é essa pecinha aqui. Então, observe que quando ocorre o tiro, essa peça movimenta para trás, que é o ferrolho, e sobra de boca do cano, é o cano propriamente dito, e essa peça. Aí, o que a gente observa? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, exatamente esse mesmo desenho. Então, bacana aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui, que vai ficar mais fácil de ver. Olha aqui, ó. Tá vendo? Exatamente isso. O orifício aqui por causa da boca do cano e aqui essa queimadura aqui, que é produzida pela guia da mola recuperadora do ferrolho. Se é um revólver, por exemplo, a gente vai notar a marca da massa de mira, certo? O que mais que a gente tem, tá? A gente pode ter ainda no tiro encostado, nesse caso aí, os gases penetram, e aí eles vão produzir uma queimadura no conduto do tiro, ou seja, naquele túnel produzido pelo projétil. Essa queimadura é chamada sinal de Schuss-Canol, tá? Sinal de Schuss-Canol, que é uma queimadura do conduto do tiro. Deixa eu mostrar essa redação aí, como é que é a grafia desse termo, sinal de Schuss-Canol. Olha aqui, ó. Aqui, ó, sinal de Schuss-Canol, tá? Que é, então, aquela queimadura produzida pelos gases superaquecidos, pela chama que sai da boca do cano da arma de fogo e que entra no ferimento. Ou seja, nós temos 4 elementos indicativos de tiro encostado. Anotem isso aí, porque isso é importante, tá? 4 elementos indicativos de tiro encostado. Primeiro, orifício de câmara de mina de Hoffman. Segundo, sinal de Schuss-Canol. Orifício de câmara de mina de Hoffman é aquela explosão, né? De entrada. Segundo, sinal de Benassi, que é o lançamento da placa óssea. Terceiro, sinal de Pupp-Vergartner, que é a queimadura da boca do cano da arma. E quarto, que é o sinal de Schuss-Canol, que é esse lançamento do conduto do tiro. A segunda distância de tiro são os tiros a curta distância. Ah, mas e o tiro a queima-roupa? Que é lá que a aluna nossa perguntou. Eu e vários autores não gostamos dessa nomenclatura tiro a queima-roupa, porque é uma nomenclatura não técnica. Tá? Assim, o pessoal na imprensa adora falar tiro a queima-roupa. Mas não tem uma consolidação sobre o que seria a roupa. Então não dá para a gente falar, não, tira queima-roupa em tal circunstância. Não, a gente costuma empregar a nomenclatura tira a curta distância. Então quem emprega essa nomenclatura está empregando de maneira vulgar, certo? Então essa... O queima-roupa não é... Queima-roupa não é o encostado.
Né? Existe Nem a encostado, nem a distância. curta distância, nem nada. É uma nomenclatura muito vaga para a gente adotar. Então, na perícia, tecnicamente, a gente não emprega essa nomenclatura tiro a queima-roupa. Tá? Esse é um linguajar coloquial, informal, que a gente na perícia não adota. Eu não colocaria nunca num laudo meu que o tiro foi dado a queima-roupa. Tá? A gente coloca que o tiro foi efetuado a curta distância. Entendido? Muito bem. Então, nós temos os tiros encostados, que tem aqueles 4 indicativos que nós já falamos dele. Os tiros a curta distância são aqueles em que a gente vai ver os efeitos secundários, que nós já falamos sobre ele. A zona de chamuscamento, zona de esfumaçamento e zona de tatuagem. Então, deixou efeito secundário, a gente sabe que é tiro a curta distância. Qual distância? Não dá para falar. Uma distância suficiente para deixar os efeitos secundários. E ponto. Tá? Não dá para a gente falar exatamente qual é a distância. Então, com isso, a gente fecha os efeitos, os tiros a curta distância. E os tiros à distância? O que são os tiros à distância? São aqueles que a gente não tem nenhum desses elementos. Nem as características do tiro encostado, nem as características de tiro a curta distância. Ou seja, a gente vai observar apenas efeitos primários. Então, aqui, ó, nessa imagem, está a vítima que só tem tiro à distância. Tá? Ah, mas qual distância seria essa? Vai depender de uma série de fatores, inclusive de qual arma vai ser utilizada. Tem armas que a 50 centímetros já não encontra mais nada, já vai ser considerado tiro à distância. Tá? Então não dá para você falar se foi a 50 centímetros, 1 metro, 5 metros ou 10 metros. Então é importante a gente entender essa questão da distância, porque o cara fala, o tiro foi à distância, significa que foi de longe? Não, foi uma distância insuficiente para produzir os efeitos secundários. Beleza? Dá uma pausa aqui, a bateria está acabando, mas está tranquilo. Esses elementos todos que eu comentei com vocês são os principais aspectos dos ferimentos de tiro. Então, se você entendeu isso aí, eu fico satisfeito. Vamos às perguntas. Tinha uma que eu tinha pedido para você anotar, Pedro, qual que é? Tá, antes de eu ir para aquela lá, já aproveitando esse gancho da última, a Marina perguntou se as marcas acontecem independente da arma. Qualquer armamento deixa as mesmas marcas. Não, olha só, elas vão variar de arma para arma, vão variar até de munição para munição. Pode ser com a mesma arma, usando munições diferentes, deixe esses efeitos secundários em distâncias diferentes. E armas diferentes, de calibres diferentes, ou mesmo até mesmo de mesmo calibre, também deixam características diferentes. Então não dá para a gente, por exemplo, falar, não, essa marca aí é de tal arma. Não tem como a gente falar, certo? Qual foi aquela outra pergunta? Tá? Aquela primeira pergunta foi se há diferença entre tiro e disparo. Exemplo, o GSR é produzido apenas em tiro? Tá, olha só. Alguns autores, como por exemplo o professor Heraldo Rabelo, Domingos Toqueto, e eu também concordo com essa postura deles, eles gostam de diferenciar os termos tiro e disparo. Então eles colocam que o disparo é o acionamento do mecanismo da arma. Tá? Então, por exemplo, eu estou com essa arma aqui, tá? Essa arma está vazia, ela está sem munição, tá? Eu vou disparar essa arma. Tá aqui, ela está armada, está pronta para o tiro e pum! Eu fiz um disparo, ou seja, eu acionei o mecanismo da arma. Aconteceu o tiro? Não. Então, o tiro seria só quando a gente tem um disparo eficaz, ou seja, quando o disparo gera a propulsão do projétil. Nesse caso, seria tiro. Eu acho interessante a gente diferenciar esses dois termos, justamente para a gente poder diferenciar o simples acionamento do mecanismo da arma do tiro propriamente dito. Entenderam a diferença? Então, o tiro é o disparo eficaz, ou seja, o disparo que resulta na iniciação da espoleta, com a queima da pólvora e com a expulsão do projétil. Tranquilo? Mais perguntas? Em relação à orla de enxugo, ela sempre vai existir, mesmo que o armamento esteja limpo? Então o cara foi, limpou o armamento, etc., não efetuou nenhum disparo antes, sempre vai existir essa orla ou não? Nós comentamos isso aí quando a gente falou da orla de enxugo, que existem possibilidades em que a orla de enxugo não vai estar presente. Nós elencamos 4 possibilidades. Uma delas é, caso o projétil tenha atingido alguma estrutura e ela vai girar, o projétil vai bater com formato, com posição irregular e não vai ter orla de enxugo. Segunda possibilidade, caso seja empregada uma arma de fogo com cano de alma lisa, que vai ter vários projéteis que não vão ter contato com o cano. Então também não vai ter orla de enxugo. Terceira possibilidade,
Se a pessoa tiver com a camisa, essa orla de enxugo vai ficar na camisa, no tecido, né? E quarta possibilidade é se não tiver sujidade. Ou seja, se a arma estiver limpa, não vai ter orla de enxugo. Beleza? Nós chegamos a comentar isso na live. O que mais? Pediram para você repetir os efeitos primários, rapidamente. Efeitos primários. Orla de enxugo, que é aquela deposição da sujidade do projétil no entorno do orifício de entrada. Orla de contusão, que é o esmagamento dos tecidos produzida pela ação contundente do projétil. E a auréola equimótica, que é a ruptura dos pequenos vasos sanguíneos no entorno do orifício de entrada, que vai produzir uma pequena equimose no entorno desse orifício. Então, esses são os efeitos primários que são produzidos pelo projétil. Então, vai acontecer tanto no tiro mais próximo quanto no tiro mais distante. Nos tiros a curta distância, pode acontecer de a gente não visualizar os efeitos primários, porque eles vão ser ocultos pelas zonas de chama, esforçamento e tatuagem. Tá certo? Ou seja, efeito primário, tudo pelo projétil, efeito secundário é o que vem de consequência do disparo. Exatamente, pelos elementos secundários, pela chama, pelos gases superaquecidos, pela fumaça e pelas grãos de pólvora incombustos e semicombustos. Beleza? Perfeito. Tem mais uma pergunta. A gente tem... o Instagram aceita live de no máximo 1 hora, tá? Então, 1 hora. Em 7 minutos derrubou a gente. Hã? Em 7 minutos derrubou a gente. 6 agora. Certo nisso aí. Enquanto o perito fica mais fácil determinar a distância de disparo quando se tem conhecimento da arma utilizada? Pois é. Olha só, essa questão é bastante controversa. Tá? Eu estou até para escrever um artigo falando justamente sobre isso. Por quê? Porque a gente tem tantas variáveis envolvidas nessa determinação da distância do tiro que a gente não consegue determinar com precisão, mesmo que a gente tenha a mesma arma que foi utilizada. Por quê? Isso vai depender da arma, mas também vai depender da munição. Tá? Como os efeitos secundários são produzidos por elementos da munição, pode acontecer, por exemplo, de o tiro, naquele caso concreto, ter sido dado com a munição e a gente usar uma munição diferente para testar. Por exemplo, um tiro dado com a munição mais velha e a gente fazer os ensaios com a munição mais nova. Vai ter diferença de queima de pólvora, vai ter diferença de quantidade de resíduos, de fumaça e de grãos de pólvora gerados. Então, essas diferenças fazem com que a gente não consiga ter o conhecimento das condições iniciais. A gente sabe Fatores externos determinam isso também? Fatores externos influenciam nisso também? Então, por exemplo, chuva, vento... Não, até que não. Onde difere? Lógico, se houver uma limpeza do ferimento, até que sim. Mas, assim, por exemplo, chove e aí molha a vista, pode ter diferença. Na zona de esfumaçamento pode até ter, no chamuscamento, na tatuagem, não, né? Porque o esfumaçamento ele pode ser removido com água e com pano, né? Mas os principais elementos são elementos da munição que a gente não conhece, tá? Então, a gente não conhece como é que estava aquela condição da munição, a condição de conservação daquela munição. Então, a gente falar de distância de tiro com precisão, a gente não tem condições de falar, beleza? Mais perguntas aí? Tem mais? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Acho que até o momento... O pessoal está mais quietinho aí. Está mais quietinho. Bom, mas a ideia aqui, eu acho que era justamente essa. Era a gente fazer uma visão geral, né? Para a galera ter contato e saber mais ou menos como é que vai ser a tocada no nosso curso, né? Você podia até falar para o pessoal aí da posse, né? Não, primeiro agradecer que, cara, foi uma live, foi uma aula. Né? Então, sensacional. E explicação clara, objetiva, acho que isso é muito importante, principalmente numa área tão complexa e com bilhões de variáveis, etc. Então, acho que a gente só tem a agradecer todo o conteúdo passado. Em janeiro, você vai estar aqui em Vitória com a gente, se Deus quiser, para ministrar o módulo de balística e lesões projéteis de arma de fogo. Então, a gente está abrindo a nossa segunda turma. Marina é nossa aluna aí, vai estar em sala de aula também conosco. Beleza. E o objetivo é justamente preparar o profissional para a área da perícia, conhecer um pouquinho mais essa questão das ciências forenses, que é uma área ainda muito carente de conhecimento, poucas pessoas sabem como funciona, principalmente preparar o profissional para aquela atuação como perito judicial, perito assistente técnico, e para aquelas pessoas que querem fazer um concurso público para se tornar peritos oficiais, querendo ou não, após dar um estudo direcionado, e obviamente você vai estar lidando com professores que hoje atuam dentro desse mercado e etc. Então, é fundamental
esse conhecimento, balística, medicina legal, a gente tem uma série de fatores aí que trazem o conhecimento das diversas áreas para o profissional da área da perícia. Teve uma pergunta aqui, Tem. pelo formato do ferimento, é possível saber se é suicídio ou assassinato? Olha só, isso aí é a mesma coisa que você querer dizer qual que é a figura do quebra-cabeça olhando uma peça só. Não tem jeito. A gente vai... Isso aí é um elemento importante para a gente caracterizar. Só com ele dá? Não. Vai ser um elemento que vai nos auxiliar na interpretação daquele cenário. Mas só por ele, não. Ele pode ser decisivo? Pode. Mas vai ser o único? Não. Beleza? Bom, pessoal, Pedro, eu queria agradecer aí a oportunidade. A gente deve ter alguns segundos aí, né, para falar. Eu queria agradecer a oportunidade de a gente fazer essa live. Espero que o pessoal tenha gostado. E em janeiro estaremos juntos aí na posse da ESB aí em Vitória, beleza? Pessoal, matricule-se aí, nós vamos bater um papo aí bem legal, vamos fazer bastante coisa interessante aí, tá certo? Pedro, brigadão demais. Pessoal, obrigado mesmo pela presença de todos aí. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigado, João. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, a live a gente vai colocar depois, vai disponibilizar ela no YouTube, então para o pessoal dar uma olhadinha depois e vai colocar um resumo da live. Então espero que a gente tenha trazido um conteúdo novo aí. Eu sou fã do João Bosco. Quem não conhece, siga o João Bosco, professor João Bosco no Instagram. Tem muito conteúdo legal. Então ele sempre traz muita coisa. O livro dele é sensacional também. Hoje é uma referência nesse mercado. E agradecer. Então, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Tchau, tchau, galera.